Oi, nós de novo aqui outra vez. Então, estou fazendo esse vídeo complementar à aula de hoje, mais um, né? Mas só porque no final ficou meio corrido ali, vocês tinham aula com o Kennedy, para eu falar um pouco mais sobre o exercício que virou trabalho, né? Primeiro, por que virou trabalho? Então, também falei rapidamente ali, mas deixa eu explicar um pouco mais. O nosso plano de ensino, ele está previsto 3 avaliações. Deixa eu até abrir aqui para vocês lembrarem dele. Eu acho que fica melhor. 3 avaliações. Avaliações é a parte mais legal. Aqui. Avaliação 1, que já fizemos. Trabalho e avaliação 2. Avaliação 2, né, provavelmente ali a última aula da disciplina. E o trabalho com peso 4, as avaliações cada um com peso 3. Então, trabalho final com peso maior. Só que assim, o que é esse trabalho final? Geralmente é um projeto, né, com uma certa magnitude, que aí eu passo para vocês desenvolverem ao longo da segunda metade aí da disciplina, que seria o segundo bimestre. E também que a gente vai desenvolvendo ele durante a aula, vou dando suporte, tirando a dúvida, como tem bastante carga horária, a gente vai fazendo ali juntos. Só que, né, na esperança de que a gente retomasse presencial agora, fevereiro, março, no máximo poderia acompanhar vocês. Só que isso não vai ocorrer, já está sacramentado que o retorno presencial só para o próximo ano letivo, que seria a partir de abril, então a gente não vai se encontrar presencialmente. Sendo assim, eu acho complicado a gente desenvolver um sistema mais complexo, né, sem eu acompanhar vocês, considerando que essa é a segunda disciplina de programação, algoritmo tem a sua complexidade, mas são problemas menores, né? É um problema, você vai resolver, tá ok. Aqui é um sistema, são várias classes, vai ter conexão com o banco de dados dá problema. Então, vocês estão começando a ver banco também. Então, eu achei por bem não fazer um grande projeto. Pensando assim, decidi que a gente faça mini projetos. Chamei de projeto prático, né? Que vai ficar entre um exercício e um projetão, né? Vai ficar no meio termo ali, não tão fácil, mas também não tão complexo. E a minha perspectiva é que a gente faça no mínimo 2, isso vai ter que ser, né? E se der tempo, um terceiro, mas pelo menos 2 a gente vai fazer. Então, o primeiro, como também a gente falou rapidamente em sala de aula, é um sistema de agenda, de gestão de agenda telefônica, né? Eu peguei um sistema simples, que é um tema que todo mundo conhece. Não adianta a gente pegar um sistema hospitalar ou um sistema de controle de aviação ou um sistema de controle de ativos de rede, coisas que a gente não domina ou não é de domínio geral. Uma agenda telefônica todo mundo sabe o que é, sabe como é que funciona, então fica mais fácil. E a gente consegue contemplar tudo que a gente precisa do que foi visto até agora na disciplina. Tá joia? Então, o que é o sistema de gestão telefônica? Está tudo descrito aqui. É um sistema para o usuário gerir a sua agenda. Então, ele abre a aplicação, ele pode adicionar contatos, remover contatos, atualizar contatos. Ele pode listar dados do contatos, ou listar todos os contatos. Então, veja aí que é a parte de manipulação de dados, basicamente, né? Algoritmicamente falando, tudo muito simples, é questão de saber organizar os dados. Mas para quem já viu o vídeo lá do carrinho de compra e estava na aula de hoje, ou já assistiu o vídeo da aula de hoje, viu que não tem muita diferença, né? Porque também a gente adicionava um produto a um item, a gente removia. O atualizar não era o caso, mas também não é muito diferente. A gente listava os itens da compra, a gente totalizava. Então, né, já vai a primeira dica aí, que dá para se espelhar um pouco por isso. Cada contato deve ter o nome, sobrenome, data de nascimento, telefone e e-mail, né, que são as informações básicas. Telefone ou telefones, né, e-mail ou e-mails, porque é muito comum ter mais de um telefone e mais de um e-mail também. Então, tem que dar essa possibilidade.
E tanto o e-mail como o telefone deve ter um rótulo, né, que é um indicativo se é um telefone comercial ou pessoal ou residencial, se é o principal, né? E cabe a vocês a criatividade de definir esses rótulos. E-mail é a mesma coisa, né? Eu tenho meu e-mail pessoal, né, que eu tenho a finalidade, e tenho o e-mail profissional, deve ser que eu tenho outra finalidade. Então, isso também é muito comum. Ao cadastrar e-mail, deve-se garantir que é um e-mail válido. Depois eu vou mostrar, mas já tem um vídeo que eu explico a validar o e-mail e também aplicar a máscara de data, a gente já viu, e trabalhar com datas, né? Que eu falei, data de nascimento também tem uma aulinha já para trabalhar com datas. Então, o exercício de vocês, a primeira, aí eu dividi em 2 etapas, né? Para que vocês já comecem, se eu deixar tudo como uma etapa, né? Lá para o dia 10, né? Já dando spoiler, porque eu já tinha falado da data. Talvez vocês deixem para o final e aí quando ver que, não, é uma agenda é simples. Vou fazer 2 dias antes eu faço o diagrama, no outro dia eu implemento. Então, eu subdividi em 2 etapas. Primeiro vocês entregam o diagrama de classe, depois o programa. Inclusive aqui no SIGA, né, tá aqui a aula Associação de Classes, 27 e 29, né, foi a nossa aula de hoje. Aqui já está o vídeo do material de apoio que vocês vão precisar para trabalhar com data, hora e validação de e-mail. A gravação de aula já está aqui disponível. Já vou postar esse vídeo aqui. E já tem aqui, ó, projeto prático 1. Poderia colocar como parte 1, né? Vou alterar, diagrama de classe. Projeto prático 1, parte 2, que é o código fonte. Né? Então, a parte 1 entregar até dia 2 e a parte 2 até o dia 10. Né? Para vocês se obrigarem a trabalhar no diagrama de classe já. E aí, depois que vocês entregarem, eu posto o meu e explico como é que eu fiz. Aí vocês veem o que vocês acham mais interessante seguir. De volta aqui. Certo? Então, a atividade, 2 etapas, diagrama de classe e codificação. Então, primeiro, diagrama de classe. Não precisa detalhar tanto com todos os atributos, todos os métodos, né? Se concentra nos principais atributos e nos principais métodos, se for o caso, mas o que mais me interessa é a identificação das classes e seus relacionamentos. Tá joia? Mas, claro, para ajudar vocês não sair do zero, então eu já trabalhei aqui um pouco com a questão das classes. E aí vai caber a vocês mais, na verdade, o relacionamento. Então, quais classes precisarão ser modeladas? Uma classe principal, né, que vai fazer o funcionamento, que se a gente tivesse visto interface gráfica, que vamos ver em breve, seria essa tela, né, que estaria o menu, né, você quer inserir, cadastrar um novo, remover, quer mostrar o contato, quer exibir todos os contatos, então seria esse o principal. E a classe pessoa, que é o contato, que estaria os dados, né, o nome, data de nascimento, etc. E onde ficaria essa lista de pessoas? A classe principal é só a interface com o usuário e ela será substituída quando fizermos uma versão com interface gráfica. Então, eu já estou dando spoiler para um segundo trabalho que a gente vai colocar interface e banco de dados. Então, a pessoa representa uma pessoa e o principal representa a tela, a gente precisa de a classe que represente a lista de pessoas. Igual item, né? Lembra lá, produto é um produto. A minha compra, que são vários produtos, era representado pelo item de compra. Aqui é o caso da agenda. Então, a minha agenda vai representar a minha lista de contatos. Eu chamei de pessoa, mas pode ser contato. É que o contato é uma pessoa, né? Então, mas enfim, fica a cargo de cada um. Então, a agenda, ela vai cuidar dessa lista de pessoas. Ela vai fazer o gerenciamento de inserir, remover, editar, também como foi feito lá no item e produto. Como garantir que o e-mail é válido? A classe pessoa deve ser responsável por dados de pessoa. Aí eu volto a essa frase aqui que eu acabei não lendo, propositalmente para a gente retomar. Cada classe deve ser responsável por uma pequena parte da funcionalidade do software. A responsabilidade deve estar completamente encapsulada dentro da classe. Então, pessoa entende de pessoa, né? Entende do nome da pessoa, da data de nascimento da pessoa. Quem entende de e-mail é e-mail. Então, é importante ter uma classe e-mail, porque ela que vai
validar, vai ter os métodos. Não faz sentido, pensando orientação objeto, numa classe pessoa, ter um método validar e-mail. Não faz sentido porque nem toda pessoa tem um e-mail, né? Pode ter um atributo que vai ser preenchido ou não, mas a validação não faz sentido porque não é uma ação de uma pessoa, né? A validação de e-mail é própria do e-mail. Então, cabe sim uma classe e-mail. Então, saímos de principal e pessoa, vimos a necessidade da agenda para controlar a lista e vimos a necessidade de uma classe e-mail que faz a validação dele. E como listará o telefone formatado? A mesma situação, formatação de telefone, né? Se vai ser com parêntese ou não, DDD separado, 9 ali, a lista de telefones, etc. Precisa também de uma classe telefone pelo mesmo motivo da classe de e-mail. Então, aqui em destaque, né, já está em destaque aqui todo em negrito, dizendo que sim, essas são as classes que são suficientes para modelar esse sistema. O principal cuida da interface, né, da comunicação com o usuário. Agenda gerencia a agenda, então é uma classe bem importante ali, que faz toda a gestão da inserção, da remoção, do controle. Pessoa, dados de pessoa, e-mail, dados de e-mail, telefone, dados de telefone. Então a gente poderia ter pensado em fazer só isso aqui, mas não ficaria tão interessante como a gente pensar lá no carro, né? Um carro como só uma entidade única é suficiente. Não, mas o motor tem uma vida independente. É a mesma coisa com e-mail e telefone. Então, essas são as classes que eu pensei. O professor tem que ser exatamente assim? Não. Né? Como eu falei também na aula, é difícil em dizer está errado ou está certo. Poderia ser diferente, poderia ser um pouco melhor, né? Mas errado é só se não funcionar ou se tiver muito esquisito mesmo, de uma classe carro aqui. Então, ou tudo numa classe só, aí realmente a gente vai ter que conversar um pouco melhor. Mas ter uma classe a mais ou a menos, isso aí vai depender de vocês, tá joia? E aí, né, esse aqui eu chamei de exercício para entregar a próxima semana, até para validação de frequência, né? E aí o projeto prático, e isso aqui vai tomar tempo de vocês, é a implementação. Né? Falei, pode ser em dupla individual, né? Se conseguirem trabalhar em dupla seria interessante para discutir, às vezes tem dúvida, é interessante. Se acharem viável, trabalhem em dupla com segurança à distância, né? Via encontros virtuais, não presenciais. Então, implemente o diagrama de classe que foi projetado. Todas as funcionalidades devem ser devolvidas, né? Então, o menu lá na classe principal tem que existir para poder usar o sistema, senão tem que toda hora mudar o código. Agora eu quero inserir, agora eu quero remover. Não, faz um menuzinho com as opções, legal. E aí enviar o código e o diagrama de classe. Aqui eu deveria ter alterado, né? Porque eu defini isso agora, achei que fica melhor. Então, na verdade, manda primeiro o diagrama de classe, que já está lá com prazo dia 2, e no dia 10, ou até o dia 10, entrega do código-fonte. Ok? Vale nota, pessoal. Então, o projeto final teria peso 4, agora a gente vai ter peso 4, mas são 2 projetos. Então, meio a meio. Então, aqui já vale 2 pontos de toda a nota. Então, é bastante. Não durmam no ponto. Ok? Aqui eu não vou apresentar porque já tem um vídeo falando sobre isso, mas são bibliotecas do Java para vocês trabalharem com data, que vai precisar, e para fazer validação do e-mail, que eu já dei o método pronto, mas é interessante vocês deem uma olhada ali. Ok? Então, vou já postar esse vídeo e conversamos. Abraço!